Olá, queridos e amados deste canal da Josnova no YouTube. Pois é, estamos aqui para falar sobre mediação, conciliação e arbitragem. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Bom, bora falar sobre isso hoje. E para você que ainda não é um seguidor deste canal, aliás, um inscrito deste canal, ou seja, se inscreva, ative o sininho, não perca nenhuma notificação e nenhum conteúdo novo que fazemos com tanto amor e carinho aqui para você. Até porque, né, o importante é esse conteúdo circular e para que as pessoas possam ter conhecimento e conheçam mais sobre a mediação, que é muito disso que ela precisa que as pessoas conheçam, este método alternativo de resolução de conflitos. Bom, para começar, né, mediação, conciliação e arbitragem são todos métodos de resolução de conflitos alternativos. Tem várias formas de se chamar isso, alguns defendem que não é um método alternativo, outros falam que seria uma forma não adversarial de resolução de conflitos, já que não se teria um adversário a ser combatido, mas enfim, eu acho tudo mais do mesmo, tudo tem o mesmo sentido. O importante é a gente entender que são formas de se resolver os conflitos fora do poder judiciário, não necessariamente fora, né, fisicamente. Algumas sessões de mediação já acontecem dentro do próprio fórum, a conciliação propriamente pode acontecer, né, acontece dentro do fórum. Então, quer dizer, o que significa isso é só que não vai haver o dispêndio de um tempo muito grande para ser resolvida a questão, tem um investimento mais controlado e menor, né, já que o tempo também de sua resolução é menor. Então, essas formas de se resolver os conflitos são formas alternativas a quê? Alternativas ao judiciário, né? Isso não significa que elas não possam estar no judiciário, porque em algum momento elas estarão, né? A mediação, por exemplo, no momento da homologação, a mediação pode acontecer durante um processo judicial. Então, tem vários momentos que a gente pode encontrar o poder judiciário, mas o importante é entender que é tudo feito fora da justiça, né? E aí a gente acessa a justiça para algumas questões práticas. Ou também, né, como eu estou explicando de novo, tem casos que a gente pode sim ter todo o processo dentro da justiça e aí vir a mediação para tentar resolver essa questão que não está sendo resolvida. Então, o processo é paralisado, né? No caso da mediação, o processo é paralisado, o prazo processual é paralisado e aí acontecem as tentativas, né, as tratativas de acordo, e aí depois a gente volta ao processo e comunica o juiz se houve acordo, se não houve acordo, para continuar ou não esse processo. Então, basicamente, né, a gente pode encontrar o judiciário, mas essa não é a alternativa número 1 para resolver aquele conflito. A alternativa vai ser sempre fora do poder judiciário, tá? Então, para começar, eu vou falar sobre a mediação, obviamente. Uma advogada mediadora que vos fala não poderia começar com outro. A mediação é um procedimento voluntário, ou seja, as partes escolhem, entram em acordo para escolher aquele mediador. Eu já brinco que o primeiro acordo que as partes vão ter que chegar é na escolha do mediador, né? Até porque o mediador, ele é uma pessoa neutra, imparcial, né? Que de nada se influencia na questão, porque ele advoga para ambas as partes. Então, não existe lado, não existe partes opostas. O que existe são duas, né, ou mais pessoas querendo resolver uma grande questão. E aí sempre tem esse terceiro neutro imparcial, que é o mediador, de preferência um advogado mediador, para que você possa ter a melhor assistência possível, né, mais completa, na verdade, tanto da parte jurídica quanto da parte do conflito. Bom, além disso, né, o acordo ele é construído pelas partes, então o mediador ele ajuda as pessoas a chegarem nesse acordo, na construção desse acordo, né, propiciando um ambiente de diálogo, de cooperação, de, né, pensar em formas criativas e diferentes para que aquele conflito seja resolvido da melhor forma possível.
Além disso, o cumprimento desse acordo é mais favorável. Por quê? Porque as próprias partes que constroem, né? Você coloca no papel exatamente aquilo que você está disposto a cumprir. Se você não está disposto a cumprir, você vai brigar para não colocar no processo, para não colocar no acordo. Porque uma vez que está ali no acordo, você vai precisar seguir. É claro que a mediação pode revisitar esse acordo, né? Fazer uma revisão do acordo, isso é possível. Mas o ideal é que a gente não precise disso, né? O ideal é que aquele acordo possa ser cumprido. É óbvio que situações podem mudar, né? E aí sim, esse acordo vai ser revisto, de preferência através da mediação, né? O que vai facilitar e muito, tendo em vista que já havia um acordo prévio, né? Então, a grande questão da mediação é que, diante do tempo que o judiciário está levando para resolver as suas questões, né, e os seus processos, realmente é muito desanimador você entrar com um processo na justiça. E a justiça se torna ineficiente por essa loucura, né, de se entrar com muitos processos, muito processo, muito processo. Aonde que, no final das contas, muitos desses processos poderiam ter sido evitados e tratados de maneira mais eficaz através da mediação. E aí, claro, pontualmente, uma outra questão que realmente precisa do judiciário, o judiciário está ali para isso, né? Mas nem tudo precisa ser tratado no judiciário, né? Isso ajudaria a máquina, né, do judiciário a trabalhar de forma muito melhor e mais eficiente, a gente colocando cada questão aonde ela melhor poderia ser tratada, né? E isso é uma mudança de cultura realmente. E a mediação está aí para isso. Dito isso, vamos começar a falar sobre arbitragem. A arbitragem, ela é prevista contratualmente. Isso significa o quê? Que você coloca uma cláusula no seu contrato do quê? Em caso de discordância deste contrato, as partes escolhem a arbitragem, né, para dirimir qualquer tipo de conflito. Isso significa o quê? Que essa decisão vai ser imposta para as partes, ou seja, existem os árbitros que vão arbitrar e escolher uma resolução para aquela questão advinda de um contrato. Então, você tem os árbitros, eles vão votar, né? Normalmente são 3 ou 5. Existe essa votação onde eles vão realmente chegar a uma conclusão de como acabar com aquele conflito que surgiu a partir daquele contrato. E tudo isso é previsto, estipulado. Porém, essa decisão é imposta, ela não é construída como na mediação, como a gente estava falando. Sim, eu tenho cachorro, campainha toca, normal, né? Trabalho de casa. Então, assim, como eu estava falando, a arbitragem, ela traz uma decisão imposta. As partes não constroem essa decisão, diferente da mediação, onde as próprias partes constroem a sua decisão com a ajuda do árbitro, com a ajuda do mediador. Tem algumas questões importantes para serem pontuadas sobre a arbitragem. Uma delas é que a sentença, né, a decisão, na verdade, ela é imposta, ela não é construída. Logo, né, só um parênteses, você perde controle da decisão, né, você perde a previsibilidade, você perde o protagonismo na hora de dizer o desfecho daquele conflito. Então, sai da sua mão a possibilidade de você ter um maior controle sobre isso. E também é uma decisão que leva um pouco mais de tempo para ser tomada, né, do que a mediação, como a gente estava falando. E também tem uns custos elevados para que isso aconteça. Então, essa é um calcanhar de Aquiles da mediação, é realmente o seu custo, ele é elevado, podendo ser bastante elevado. Então, tem essa questão importante na hora da decisão de como você vai resolver essa questão. Por fim, eu vou falar sobre a conciliação. A conciliação, ela prevê especificamente que ela vai resolver conflitos de menor complexidade e que as partes, né, dentro daquele conflito não tinham e não terão uma relação íntima, nem nenhuma relação, nem antes nem após aquele conflito ser resolvido. O exemplo típico e mais ilustrativo didaticamente que eu poderia dar é realmente a batida de carro. Por quê? Porque você bate o seu carro, você não conhecia aquela pessoa, você não vai ter, né,
na grande maioria das vezes, mais contato com essa pessoa, você só quer resolver a questão, eu só quero resolver e ter os meus prejuízos sanados e esse conflito resolvido. Então, eu vou tratar com a conciliação. São soluções mais rápidas para conflitos de natureza mais simples, de menor complexidade. Essa é a grande questão da conciliação. E também, né, não há nenhuma relação entre as partes. Não há e não haverá. Normalmente não haverá nenhuma relação entre as partes. Então, é bem específico, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, me escreva aqui. Desculpa o latido, desculpa a campainha, mas a vida é assim, não é mesmo? E não me façam regravar esse vídeo por conta disso, porque eu acho que deu para entender a ideia, que ficou um pouco confusa, mas, porém, entretanto, todavia, acho que deu para entender. Obrigada!